Bom dia, meus irmãos, graça e paz estejam com todos. Vamos orar, meus amados. Pai Santo, Pai querido, bendito seja o Senhor, louvado seja o teu santo nome. Senhor Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida e pela providência do Senhor sobre nós. Senhor Deus, nós não sabemos o que o Senhor preparou para nós nesse dia, nem o que vamos enfrentar no dia de hoje. Por isso, nós convidamos o Espírito Santo do Senhor para participar de todas as nossas atividades deste dia. Ajuda-nos a fazer e a viver de conformidade com a vontade do Senhor. Ajuda-nos em nossas limitações e fraquezas. Não nos deixes cair em tentação e perdoa os nossos pecados. No nome santo do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém, amém e amém, Senhor. Amados, vamos ler a palavra de Deus que se encontra em João capítulo 14, os versículos de 1 a 6, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a sua palavra lida em nossas vidas. Amém, Senhor. Fundação do mundo, nosso Deus.
Bom dia a todos, graça e paz. Seja sobre nós, na manhã desse dia, a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos de 1 a 3, que está escrito assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Respondei: O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos acrescenta a vida aqui na face da terra. Obrigado também pelo cuidado e proteção que o Senhor nos tem dispensado. E também agora por essa porção da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Queremos entendê-la, Pai. Dependemos da iluminação do Teu Espírito Santo. Fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos foi escrito provavelmente entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, e com foco nos cristãos gentios, especialmente os que viviam sob o domínio romano. Nesse período, a igreja enfrentava perseguições e incertezas, e Marcos apresenta Jesus como o servo e rei que caminha para o sofrimento, mas que também demonstra autoridade divina. Esse capítulo 11 de Marcos marca o início da chamada Semana da Paixão, os últimos dias do ministério terreno de Jesus, que culminaria em sua crucificação e ressurreição. A entrada triunfal em Jerusalém e a purificação do templo são marcos desse momento. O que significa a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Pensando nesse texto, eu quero meditar com todos sobre o tema Uma Viagem rumo ao Calvário. Uma viagem rumo ao Calvário. Então, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em primeiro lugar, significa o cumprimento da profecia. E qual a profecia? A profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Veja comigo. Capítulo 9, verso 9 de Zacarias diz o seguinte: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Então, isso foi muito antes de Jesus nascer. Então, uma profecia de Zacarias que já apontava para Jesus vindo como rei. Então, os versos 2 do capítulo 11 diz o seguinte: E disse-lhe, ide à aldeia, que aí está diante de vós. E logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Esse jumentinho aqui é o que está citado em Zacarias 9:9. Jesus envia aqui 2 dos seus discípulos, ordenando o que eles deveriam fazer. E eles fizeram justamente o que Jesus lhes ordenara, e aconteceu justamente da forma que Jesus lhes havia dito.
Ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei e trazei-o. Naquela cultura, um animal que nunca fora montado era considerado adequado para um uso sagrado. Além disso, o uso do jumentinho cumpre a profecia que acabamos de falar, de Zacarias 9:9, revelando Jesus como o rei que vem em paz, sem exército, sem armas e sem guerra. Diz o texto que os discípulos foram e acharam o jumentinho preso. Nos versos 4, diz: então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, ao lado de fora, na rua, e o desprenderam. Então eles fizeram justamente o que devia ser feito. E quando eles levaram o jumentinho, colocaram as suas vestes sobre ele, Jesus montou. E ele saiu andando e o povo acompanhando. E o texto diz que nos versos 8, e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Verso 9, tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Verso 10, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Portanto, aqui está Jesus sendo aclamado rei por todos que estavam junto com ele. E Jesus não rejeitou essa aclamação, porque de fato ele era rei. Jesus enviou aqui, meus queridos, 2 discípulos. 2 dos seus discípulos. Isso significa, 2 significa comunhão. 2 para desprender o jumentinho preso. Talvez esses 2 discípulos representem a sua igreja, enviada para pregar o evangelho da graça e da salvação a um mundo preso pelo poder do pecado e do mundo. E Jesus envia 2 que representam a comunhão para cumprir uma tarefa de libertação. Essa libertação representa as pessoas que estavam presas pelos poderes desse mundo, e trazer os que estão distante dele e sem direção, para receberem a vida e andar com ele. Muitas vezes, quando a obra de libertação se inicia na vida de uma pessoa, logo o inimigo tenta dissuadi-lo da verdade, trazendo dúvidas e toda sorte de problemas na tentativa de impedir a sua libertação. É nessa hora que precisamos lembrar do que Jesus falou quando enviou os seus discípulos: o Senhor precisa dele. Quando pregarmos a palavra, o Senhor precisa dele. Jesus precisa do homem ao seu lado. E sabe por quê? Porque ele quer ter o governo de sua vida, para conduzi-lo com ele a Jerusalém celestial, onde passará a eternidade com ele e por ele. Pois esse é o destino que Deus quer para aqueles que ele salvou. Portanto, é necessário entendermos que essa é a oportunidade que temos de pregar
o Evangelho assim como Jesus nos determinou que façamos. E eu quero fazer aqui uma aplicação. Primeiro, preciso autoridade sobre a minha vida. Não apenas como Salvador, mas como Rei. Segundo, a minha fé deve ser acompanhada de frutos. Não basta parecer cristão, é preciso viver como tal. Terceiro, Deus rejeita a hipocrisia religiosa. Coração sincero é o que agrada ao Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Vamos orar. Senhor, obrigado pela meditação desta manhã. Aplique a mensagem em nosso coração. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, é que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, tenhamos todos um bom dia produtivo e abençoado na presença do Senhor Jesus. Amém.